De regresso à Comissão Executiva, hoje estamos no rescaldo das eleições legislativas que culminaram com a eleição de Pedro Passos Coelho será o próximo Primeiro-Ministro de Portugal e também com a admissão de José Sócrates. À conversa nesta reunião, Ana Margarida Craveiro e André Freire. Ana Margarida Craveiro, ontem ficou claro pelo discurso de Passos Coelho que já deve estar em marcha a tal coligação com o CDS-PP. Eu pergunto-lhe que governo é que devemos ter? A prestação do CDS é curiosa, porque o CDS, mais uma vez, sobreavaliou as sondagens. Antes achava que as sondagens os eram ingratas. Exato. E agora assumiram que as sondagens, quando os beneficiavam, pelos vistos, assumiram que eram a verdade. Vão ter menos margem de manobra para negociar, é curioso, não é? porque o CDS ganhou estas eleições porque subiu a sua votação e subiu em distritos importantes. Nos distritos Lisboa, Setúbal, conseguiu um deputado em Setúbal, subiu o número de votos e subiu o número de deputados, mais 3, passou para 24, equivalendo agora ao Bloco com a CDU todos juntos, mas, no entanto, não era um discurso de vitória. E não é de vitória precisamente por isso, porque nas últimas 2 semanas o Paulo Portas estava a ter um discurso em que já tinha a mão de cima sobre o PSD, e em que podia negociar um governo de maneira mais assertiva. Aliás, ele chegou a dizer que era futuro Primeiro-Ministro, não é? E evidentemente era candidato a Primeiro-Ministro. Mas também depois houve um momento em que disse que não iria para o governo. Claro, aí já estava. Isso deve ter sido, foi 2 dias antes do final, fazer uma pressão para a negociação futura das pastas. Mas isso pode tê-lo prejudicado? Prejudicou com certeza, porque aí para que é que as pessoas iam votar no CDS? Aí não fazia sentido nenhum o voto no CDS, e ele autoprejudicou-se por talvez um bocadinho de soberba, de assumir que, como as sondagens eram favoráveis, que o CDS disparava e pelo nosso sistema eleitoral, se subisse mais um bocadinho, era possível disparar e aumentar muito mais o número de deputados, mas não foi isso que aconteceu. E, portanto, o CDS, mesmo tendo ganho efetivamente, perdeu em termos de expectativas. E, portanto, agora, quem define o governo, mesmo sendo uma correlação de forças mais favorável ao CDS que era em 2002, mas quem define é o PSD. E, portanto, provavelmente as ideias de Passos Coelho sobre o número de ministros vão ser mais ou menos mantidas, com uma redução do número de ministérios. Isto é execuível, as ideias de Passos Coelho. Eu permito-me divergir aqui algumas coisas sobre, por um lado, bem, nós não sabemos exatamente o que é que penalizou, digamos assim, o CDS entre as sondagens e o que acabou por ser o resultado real. Mas de qualquer maneira, eu acho que vai ter menos capacidade negocial, ou não? Ter, mas eu também não exageraria isso. É claro, porque ele tem, não é só porque ficou aquém das sondagens, é porque o PSD fica com quase o quádruplo do que teve o CDS. De qualquer maneira, ele fica equivalente à esquerda radical, era um objetivo, crescem votos, crescem lugares, e é crucial, se ele não fizer coligação ou acordo parlamentar, e aí também acho que tenho uma divergência com a Margarida, se ele não fizer coligação ou acordo parlamentar, não há maioria. E, portanto, isso é fundamental, porque se você só tem um partido, se tiver 3, se tiver mais hipóteses, é diferente. Mas só tem aquele. E o Passos Coelho quer fazer um governo de uma coligação de direita, e muito bem, foi isso que ele disse aos eleitores. Portanto, é determinante. Claro que isso tem um limite, mas é determinante. Em relação à questão da coligação, eu acho que o CDS queria dizer, não há só coligação, há coligação com pastas no governo, isso é a coligação em sentido forte. O partido que entra nisso tem vantagens, porque tem mais influência, tem ministros, tem mais poder, mas também tem desvantagens, sofre as agruras da governação. Mas pode ter outra solução, que é a chamada acordo parlamentar. É uma espécie de governo de maioria disfarçado, ou de minoria disfarçado, como quiser. Tem a aceitação do governo. Tem um acordo, faz passar as grandes medidas, o orçamento e outras grandes medidas que se estabeleçam nesse acordo, mas o partido pequeno fica de fora, não entra no governo, e, portanto, o que é que isso também tem de vantagem? É que fica mais protegido das agruras da governação. Aqui e ali pode dizer, nós não concordamos com isso. E qual é a sua opinião? O que é melhor neste contexto? Bom, isso aqui há vantagens e inconvenientes. Eu acho que a vocação do CDS é fazer uma coligação, porque é um partido, quer dizer, ele também pode escolher algumas pastas que de algum modo o protejam mais, e eu acho que é isso que vai acontecer. Que pastas é que neste Os contexto negócios estrangeiros parece-me óbvio, porque ele já foi da disponível? defesa, não é? Bem, acho que também tem que oferecer coisas, quer dizer, porque, sublinho de novo,
O CDS também é um vencedor destas eleições por vários motivos e sem ele não há coligação, logo não há governo de maioria. Portanto, tem que se lhe oferecer, quer dizer, em proporção, até mais do que em proporção, tem que se lhe oferecer algo de real e efetivo. Como ele já foi Ministro da Defesa, eu penso que os negócios estrangeiros são uma forte probabilidade para o Dr. Paulo Portas. E depois, quer dizer, eu não sei, outros ministérios, mas pode-se resguardar. Os negócios estrangeiros tiveram ali aquele tema que de vez em quando vem à baila, que é a questão dos submarinos. Isso não é uma coisa que possa voltar. Isso até foi na defesa. Isso até foi na defesa. Eu acho que isso já está, quer dizer, já houve toda a análise e a responsabilização que era possível. Eu acho que isso está arrumado, não é? Está perfeitamente... Penso que isso não... E além dessa pasta? Eu acho que o CDS, uma coisa que também fez nesta campanha, e acho que para existir responsabilidade isso deve ser levado a sério, foi dizer duas coisas. Nós estamos à esquerda do Partido Social Democrata, que hoje parece uma espécie de Chicago Boys portugueses. Somos menos liberais do que o PSD, e temos mais consciência social. Repare que eu não estou aqui a discutir em que grau é que isso é efetivamente verdade ou não, mas o facto de eles dizerem isso e isso poder fazer sentido, não ser uma graçola, é porque existia alguma base para os eleitores poderem acreditar nisso. Portanto, eu espero que o CDS também possa ser exatamente uma espécie de moderador dessa drive Chicago Boys que existe no PSD, e aí eu penso que os Ministérios Sociais e a Agricultura, portanto, ou a Saúde, ou a Segurança Social, com o ambiente, por exemplo. Exato, isso aí tem que haver um compromisso, porque o Dr. Passos Coelho disse que queria reduzir os números de ministérios. Eu imagino, já ouvi pessoas a dizerem, sem alterar a orgânica, porque acho que isso era uma complicação, mas um ministro para duas pastas, e a Agricultura e o Ambiente, faz todo o sentido que sejam juntas. Acho que isso era uma pasta forte. O CDS tem apostado de forma continuada, séria e construtiva na agricultura. É um seu nicho forte. Quem vai atrás dos montes, eu tenho lá familiares por vida. Realmente o CDS é reconhecido na lavoura, as pessoas gostam do CDS e isso deve ser explorado. E depois uma pasta social, sei lá, a Segurança Social, a Saúde, onde tem nomes fortes. Não é? Ana Margarida Carvalho, é complicado, porque se nós olharmos para o programa do CDS e compararmos com o programa do PSD, a postura não é exatamente igual. Está a meio caminho, por isso é que aí ele está à esquerda do PSD. E aí poderia fazer vingar a sua posição de mitigador da drive. Mas aí temos o problema do cumprimento do acordo. O cumprimento do acordo, eu acho que, apesar de tudo, admite diferentes operacionalizações, timings e extensão do que se pretende. Não é? Porque nós também temos esse problema, é que temos que agora ter uma harmonização entre os dois programas de governo. Sabe, que hipótese é que este guião da Troika tem de ser concretizado? Toda. E Passos Coelho fez toda a sua campanha a dizer, eu lembro do comício de Lisboa em que ele dizia que ia cumprir o acordo e pagar o que tinha sido emprestado até ao último euro. Mas Ana Margarida Carvalho, também não é verdade que há muita falta de agilidade em Portugal nestes processos e que eventualmente quando se chega a este momento começa um bocadinho, passa a expressão, a roda das cadeiras e os cargos. Vai ser difícil, sim, principalmente quem é que agora fica com o quê? Exato, agora em junho que já temos prazos e a formação de governo vai ter que ser muito rápida para começar já a execução, mas a verdade é que não temos outra alternativa. E agora temos elementos externos a verificar o cumprimento desse mesmo acordo. Porque, quer dizer, na verdade também ninguém quer que isto seja uma Grécia e ter toda a insurreição que estamos a assistir na Grécia. Mas provavelmente vai ser, infelizmente. Infelizmente, até porque... 2 anos de recessão com 5,75 de taxa de juro. Vai ser difícil, mas por outro lado aí temos outra vantagem, é que temos autárquicas daqui a 2 anos para esvaziar esse descontentamento. Que tipo de ministros, ou que ministros é que são fundamentais